como o Dia Internacional das Mulheres chegando, sempre vem aquela pergunta, né? A gente tem de fato que comemorar? Antes de mergulhar nos números, é importante a gente alinhar o que é feminicídio. É o assassinato de uma mulher pela simples condição de ser mulher. E é essa realidade, complexa e muito trágica, que a gente vai analisar agora com base nos dados oficiais. A pergunta que guia toda essa nossa conversa é exatamente esta. Diante desse cenário de violência, que infelizmente insiste em não ir embora no Brasil, o dia 8 de março pode mesmo ser um dia de celebração. Os dados que a gente vai ver a seguir forçam a gente a encarar essa questão de frente. E a resposta que os números dão é, infelizmente, bem sombria. A realidade para muitas mulheres no país ainda é marcada por violência todo santo dia. Feminicídios, abusos, assédios, isso não é uma exceção. É uma ameaça constante que define o cotidiano de milhões. Para a gente entender de verdade o tamanho do problema, não tem outro jeito. A gente precisa olhar para os números. E os dados sobre feminicídio no Brasil, olha, são alarmantes e mostram uma tendência bem preocupante nos últimos anos. O que mais choca talvez seja a constância dessa tragédia. Desde 2022, a média nacional se mantém ali. Cerca de 4 mulheres são assassinadas por dia. Todos os dias. São mortes motivadas simplesmente pelo fato de serem mulheres. É uma crise contínua, devastadora, que não dá trégua. E a situação não dá sinal de melhora. No último ano, o Brasil atingiu a marca trágica de 1.518 vítimas de feminicídio. Isso não é só um número, né? É o maior já registrado na história do país. Um recorde que representa uma dor que não dá nem para medir para milhares de famílias e, claro, uma falha de toda a sociedade. E quando a gente olha para um período maior de tempo, o quadro fica ainda mais desolador. Na última década, desde que a lei do feminicídio foi criada em 2015, mais de 13 mil mulheres foram mortas. São 13 mil vidas, 13 mil histórias e futuros interrompidos pela violência de gênero. Mas quem são essas mulheres? E talvez o mais importante, quem são os agressores? Os dados nos ajudam a traçar um perfil por trás dessas estatísticas, a dar um rosto para essa tragédia que os números representam. O que os dados revelam é que essa violência tem um alvo preferencial: mulheres jovens. Dá uma olhada. Quase 60% das vítimas estão na faixa dos 18 aos 39 anos. Mulheres no auge de suas vidas, com suas trajetórias interrompidas da forma mais brutal. E de onde vem essa ameaça? Esse é um dos dados mais reveladores e também mais tristes. Em quase 2/3 dos casos, o assassino é o parceiro ou o ex-parceiro da vítima. Se a gente somar outros parentes e conhecidos, esse número dispara para quase 90%. O perigo, na esmagadora maioria das vezes, tem um rosto familiar. E esse fato nos leva a uma conclusão direta e assustadora. O lugar que deveria ser o mais seguro de todos, a nossa casa, é, na verdade, onde o crime mais acontece. Isso mostra, de um jeito muito trágico, como a violência de gênero transforma o espaço privado num campo de batalha justamente pelas mãos de quem deveria proteger. Agora vamos ampliar um pouco o foco para entender como essa crise se espalha pelo país e quais são os principais fatores de risco ligados a ela. Assim a gente consegue ter um panorama mais completo do problema. Em números absolutos, o Sudeste e o Nordeste, por terem mais população, concentram a maior parte dos casos. Mas é super importante anotar que a região Centro-Oeste muitas vezes tem as maiores taxas proporcionais de feminicídio a cada 100 mil mulheres. Isso mostra que o problema é grave no país inteiro. Os estudos oficiais apontam um padrão muito claro. O feminicídio raramente é um ato que surge do nada. Muitas vezes, ele é o ponto final de um ciclo de violência que já tinha agressões, ciúme possessivo, ameaças e o desrespeito a medidas protetivas. São sinais que precisam ser levados muito a sério por toda a sociedade. E só para a gente colocar a nossa realidade em perspectiva, é preciso dizer isso com todas as letras. O Brasil está entre os 5 países com o maior número de feminicídios em todo o mundo. Não é um problema localizado, é uma crise nacional com repercussão global. E essa crise nacional que a gente acabou de ver vai muito além do ambiente doméstico. A mesma cultura que permite a violência dentro de casa também gera uma sensação profunda de insegurança no espaço público, afetando a mobilidade e o direito fundamental de ir e vir. Essa citação da Stefania Alvise, que é pedagoga do trânsito, nos convida a pensar além.
Ruas bem iluminadas, transporte público seguro e um planejamento da cidade que leve em conta a perspectiva feminina são coisas fundamentais para garantir não só o direito de ir e vir, mas o direito de ir e vir em segurança. Portanto, a reflexão vai muito além dos dados de feminicídio. Combater a violência dentro de casa é urgente, claro, mas a responsabilidade coletiva vai mais longe. Ela se estende a tornar todo o espaço público seguro. A pergunta que fica é: o que nós, como sociedade, podemos fazer para garantir a segurança de todas as mulheres em todos os seus trajetos diários?